Herculano Pires, Escolas de Espiritismo. Tese aprovada pelo 4º Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, realizado em Curitiba, Paraná, de 15 a 18 de fevereiro de 1968. A educação espírita pode ser encarada sobre 2 aspectos: a educação geral, que trata da formação das gerações espíritas na cultura mundana ou na mundanidade, segundo o conceito heideggeriano, e, portanto, sem nenhum sentido pejorativo. E a educação espírita propriamente dita, segundo o conceito kardeciano da psicologia evolutiva palingenésica. Ambas se completam reciprocamente na tendência comum da formação moral do educando. Não há, portanto, entre elas nenhum conflito essencial, mas é evidente que há uma discrepância formal que a pedagogia espírita terá de superar, aproveitando-se das possibilidades dialéticas implícitas no sentido comum psicoevolutivo e no objetivo moral comum. Essa superação se torna mais fácil quando a própria pedagogia geral se abre atualmente em várias perspectivas espíritas, da qual a mais importante é a do relativismo crítico neokantiano, que se define nas escolas alemãs de Kirchsteiner e francesa de René Hubert, com o declarado objetivo da comunhão de consciências para o advento da República dos Espíritos. Toda a filosofia hubertiana e toda a pedagogia concorrem poderosamente para o encontro e a fusão dos princípios educacionais comuns com os princípios espíritas. Releva considerar, por outro lado, que a tradição educacional espírita radica em Rousseau, que é ao mesmo tempo a origem de toda a pedagogia moderna e uma das mais fortes raízes filosóficas do espiritismo através de Pestalozzi, mestre de Kardec. Significativo ainda o fato das relações culturais genéticas entre Rousseau e Kant, reafirmando a comunidade de origem, sentido e objetivo das 2 correntes de pensamento mencionadas. A escola espírita e, portanto, a pedagogia espírita não aparecem no processo de desenvolvimento das teorias pedagógicas de maneira estranha, mas numa sequência histórica natural, infelizmente ainda não bastante estudada. Cabe aos pedagogos e professores espíritas aprofundarem as pesquisas e ampliarem as demonstrações a respeito. A maneira da escola cristã, que nasceu do conflito formal com a chamada escola pagã, mas tinha nela mesma as suas raízes históricas, o que Hubert, Jaeger, Marot e outros esclarecem suficientemente as relações entre a pedagogia geral do nosso tempo e a pedagogia espírita constituem um fato cultural histórico da mais alta importância para o momento de transição que vivemos nesta civilização em mudança. Mas, se as discrepâncias formais entre o paganismo e o cristianismo eram mais acentuadas e exigiram a separação conflitiva das 2 escolas, as discrepâncias formais entre mundanidade e espiritismo são hoje bastante atenuadas pelo desenvolvimento do humanismo, que é a forma de cristianismo herético dominante no mundo. Não obstante, o simples fato de existir na consciência cristã contemporânea esse sentido herético revela a presença de resíduos pagãos em nossa cultura, exigindo da pedagogia espírita um esforço específico para a formação educacional espírita nos 2 aspectos mencionados acima.
O primeiro, que é o da educação geral, resolve-se com a criação do sistema educacional espírita, já em desenvolvimento, desde que seguido da orientação teórica necessária, que é tarefa dos pedagogos espíritas. O segundo, que é o da educação espírita propriamente dita, exige a criação de um sistema educacional específico. Essa exigência é tanto maior quanto as nossas deficiências culturais se acentuam precisamente no plano filosófico, dificultando a compreensão do Espiritismo como uma concepção de vida que se assenta numa forma superior de mundividência. Por outro lado, a extensão e a complexidade da doutrina, com suas múltiplas consequências em todas as direções culturais e vivenciais, portanto práticas ou morais, exigem também uma possibilidade permanente de aprofundamento dos seus conceitos e princípios, o que só será possível com a criação das escolas de espiritismo em nível superior, de tipo universitário, abrindo perspectivas para o estudo e a pesquisa. Não se trata propriamente da pesquisa fenomênica, que também se desenvolverá, mas principalmente da pesquisa doutrinária, com o aprofundamento do exame e da compreensão da doutrina espírita. As escolas de espiritismo. A criação das escolas de espiritismo exige, logo de início, uma reformulação de nossas atitudes no campo doutrinário, que parecerá perigosa à primeira vista, mas que uma análise ponderada nos mostrará ser necessária e benéfica. Trata-se não apenas do problema da gratuidade, mas também de outros, sem a revisão dos quais será impossível a criação das escolas de espiritismo. Temos de encarar o problema do ensino espírita em si, com todas as implicações decorrentes de uma interpretação puramente cultural humana. As escolas espíritas exigem professores de espiritismo, graus espíritas de ensino, diplomas de aprendizado espírita. É evidente que todas essas exigências se chocam com as atitudes simplistas que até hoje assumimos, embora necessariamente, dadas as condições espontâneas da propagação da doutrina, em sua fase de penetração no mundo. Já agora, porém, seria grandemente prejudicial insistirmos em atitudes que não condizem com as exigências do próprio desenvolvimento doutrinário. O Espiritismo é um processo cultural e deve ser encarado como tal. Abrange todo o campo do conhecimento, toca em todos os ramos da ciência, como acentuava Kardec, e representa mesmo aquele momento de síntese do conhecimento, de que nos falaram Leon Denis e Oliver Dodge. Kardec assinalou que o aspecto religioso do Espiritismo é a consequência moral da ciência espírita e da filosofia espírita. Compreendemos hoje perfeitamente esse problema. Ora, não é possível confundirmos a exigência natural de gratuidade para as atividades religiosas com as condições especiais das atividades culturais. O próprio Kardec deu-nos o exemplo disso, estabelecendo a necessária diferença entre os dois campos. Para entregar-se às atividades de escritor e editor, no campo doutrinário, sem as quais não teríamos a doutrina espírita, teve de aceitar os proventos de sua atividade cultural e material, enquanto nas atividades morais e religiosas dava o exemplo da mais absoluta abnegação. Todas estas considerações têm por fim demonstrar que o diretor, os professores e os funcionários das escolas de espiritismo
não podem nem devem funcionar de maneira gratuita, o que, aliás, já se verifica, por exemplo, no funcionamento dos hospitais espíritas e das próprias escolas do nascente sistema educacional espírita. Digno é o trabalhador do seu salário, e só se pode dispensá-lo se tiver meios próprios de renda. As escolas de espiritismo são como as escolas de filosofia, de medicina, de engenharia, com a única diferença de que não formam especialistas de um mundo melhor, de uma sociedade mais humana. Digo, com a única diferença de que não formam especialistas profissionais, mas preparam os alunos para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais humana. Isso não impede que também os prepare noutro sentido, para o exercício da profissão de professor, diretor ou funcionário destas mesmas escolas, ou ainda de assistentes para os hospitais espíritas, orientadores de editoras espíritas, jornais, revistas e publicações espíritas várias, e assim por diante. O campo de atividade espíritas aumentará na proporção em que melhor compreendermos a doutrina e sua profunda significação na vida mundana. Seríamos imprudentes como as virgens da parábola, ou hipócritas como os fariseus formalistas, se não tratássemos de preparar, com o rigor exigido pelo desenvolvimento cultural do século, os especialistas de que vão defender, inevitavelmente, as atividades espíritas no futuro. Nesse futuro, aliás, que já está começando aos nossos olhos. Ou tratamos o espiritismo a sério, dando-lhes por nós mesmos o lugar e o direito de cidadania que lhe cabem no mundo cultural, ou lhe negaremos, também nós, o que os adversários sempre lhe negaram. Esse o dilema com que nos defrontamos no momento. Estrutura das escolas de espiritismo. As escolas de espiritismo devem ser organizadas como verdadeiras unidades do ensino superior, com todas as suas características. Poderão mesmo dividir-se no seu desenvolvimento em cursos especializados, como os das nossas atuais faculdades de filosofia. Inicialmente, não será possível fazer-se mais do que o ensino global da doutrina, com as diversas matérias curriculares determinadas pelas divisões e subdivisões dos chamados aspectos doutrinários. Não dispomos de condições para mais do que isso, mas é necessário começarmos assim, o quanto antes. Os professores terão de ser forçosamente, obrigatoriamente, de nível universitário. Os alunos terão de apresentar certificados de conclusão do ensino secundário ou equivalente ou superior. As matérias e os processos de ensino terão tratamento universitário, porque sem essas condições não seria possível dar ao ensino a eficiência necessária, nem fazer que as escolas de espiritismo atinjam o seu alto objetivo no plano cultural. O regime escolar terá todas as exigências do regime universitário, acrescidas ainda do mais absoluto rigor nas avaliações de aproveitamento, pois a finalidade do ensino não é utilitário no sentido comum, mas num sentido mais alto, referente à formação espiritual do homem. Como não será possível a oficialização do ensino ou a subvenção, ele terá de ser pago. É da cobrança das taxas que sairá a renda necessária à manutenção da escola e ao pagamento de diretores, professores e funcionários. Mas se houver pessoas capazes de compreender a importância dessas escolas e que disponham de recursos, poderão ajudar,
a sua manutenção e oferecer bolsas de estudo aos alunos que não possam pagar. As doações serão necessárias e tão meritórias como as que se fazem para hospitais e outras obras assistenciais. Convém não esquecer que as escolas espíritas necessitarão de bibliotecas especializadas, com milhares de volumes de obras nacionais e estrangeiras, bibliotecários e auxiliares. Necessitarão de laboratórios diversos na proporção em que se desenvolverem, com todo o pessoal exigido para seu bom funcionamento. Necessitarão de aparelhos e instrumentos de pesquisa, de secretárias bem organizadas e fichários, enfim, de todos os recursos indispensáveis ao bom desenvolvimento de seus cursos. As cadeiras escolares. Os compêndios básicos de estudo são os livros da codificação, mas secundados por todas as obras necessárias, espíritas ou não, relacionadas com o assunto especial de cada cadeira. Por exemplo, a cadeira de filosofia espírita terá por compêndio básico o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, mas disporá também de toda a bibliografia doutrinária. A cadeira de Psicologia Espírita se firmará em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, mas necessitará da bibliografia metapsíquica, da parapsicológica e mesmo da psicológica. A cadeira de Sociologia Espírita abrangerá os livros básicos citados e mais a bibliografia sociológica geral, e assim por diante. Os professores de cada cadeira terão de ser espíritas e formados em universidades na matéria que vão lecionar. A primeira dificuldade está em que os professores não estudaram sistematicamente o aspecto espírita de suas respectivas matérias. Mas é evidente que o terão de fazer, que o fato de serem espíritas, de terem um conhecimento geral da doutrina, muito lhes facilitará a tarefa. As escolas de espiritismo formarão aos poucos os seus próprios mestres, elevando em breve tempo o nosso conhecimento doutrinário, hoje difuso e individual, de tipo exclusivamente autodidata, ao plano superior do estudo sistemático da verdadeira formação universitária. Somente assim poderemos superar o estágio inferior dos nossos conhecimentos, diante de uma doutrina que nos oferece infinitamente mais do que agora podemos alcançar. E isso tanto mais necessário quanto as pesquisas científicas e filosóficas estão avançando aceleradamente na direção dos nossos princípios. O conhecimento avança em bloco para a descoberta do espírito. E se não nos prepararmos convenientemente, não estaremos em condições de enfrentar os problemas que irão surgindo e que, na verdade, já estão surgindo em nossas relações com a cultura geral. Nossa falta de preparo doutrinário poderá criar novos tipos de dificuldade e incompreensão. O Espiritismo, como Kardec assinalou, tem a missão cultural de auxiliar a ciência, a filosofia e a religião. Mas, para cumprir essa missão, é necessário que os espíritas se tornem capazes de compreender profundamente a sua própria doutrina. Só o estudo sistemático em profundidade, através de métodos adequados, não nos fará penetrar nos segredos que o Espiritismo ainda guarda para todos nós. Só a pesquisa metódica, orientada e perseverante nos levará a descobrir as diversas contribuições que o Espiritismo deu no passado, dá no presente e dará no futuro ao desenvolvimento cultural do mundo.
A síntese espírita não é apenas conclusiva, pois o processo da cultura é dialético. Cada conclusão de um ciclo no plano evolutivo do conhecimento representa uma espécie de balanço anual de uma empresa. O deve e o haver se fecham num resultado provisório, que determinará as condições do novo ano. Ernest Cartier estudou com admirável precisão este problema, vendo-o com olhos espíritas, embora sem ser espírita. Arnold Toynbee também estuda numa perspectiva espírita, embora não sendo espírita. A verdade é, impondo-se a todos os que procuram vê-la. A síntese espírita fecha uma espiral de conhecimento humano e abre outra espiral, rumo às civilizações superiores. Daí a nossa responsabilidade como detentores de um patrimônio cultural que deve desenvolver-se em todas as suas possibilidades, passando de potência a ato através das condições que teremos de criar nesta fase de transição.